Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem e na paz. Em primeiro lugar, após esse boa noite, nesse dia 20 de 6, 19 horas com 3 minutos, quero deixar claro aqui que eu não sou nenhum profissional técnico no sentido de imagens, porque eu não sou acostumado a fazer muito live pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook, mas como uma menina, Dona Marilice, como sempre Dona Marilice, que eu amo muito, uma garota, que ela não gosta que fale a idade dela, mas é uma idade aí, falou: Edson, eu tenho um canal que meus netos fizeram para mim, com pseudônimo, pelo Instagram. Você tem como passar direto pelo Instagram? Aí eu vou fazer algumas perguntas. Aí, Dona Marilice. Em sua homenagem, eu vou fazer no Instagram, porque geralmente Instagram, live muito longa, não é muito legal, mas tranquilo. Eu sou muito tranquilo com essas coisas. Boa noite ao pessoal do Instagram. Hoje a live é um tema particularmente muito profundo mesmo. E hoje eu tive um bate-papo com Dona Marilice. Ela é da Ordem Melquisedeque também. E ela falou para mim: Edson, você tem como fazer uma live tal qual você fez há uns 20 anos atrás? Realmente, faz 21 anos, foi lá em Teresópolis. Sobre qual o efeito da sobrevivência na regência da dívida ou viver da alegria da dádiva. Olha, há 21 anos atrás eu fiz uma palestra, falando sobre qual a diferença da gente sobreviver com essa dívida. Eu vou falar sobre isso hoje. Que é uma dívida que parece que é uma dívida eterna. Da gente viver com alegria na dádiva, ou da dádiva da vida. Parece um tema um pouco estranho, mas hoje, 21 anos depois, Dona Marilice, 2025, parece que aquele dia o que a gente conversou lá em Teresópolis, no grupo, infelizmente está fazendo sentido hoje, 21 anos depois, na forma que a humanidade está andando. Hoje mesmo eu estava aqui em Salvador, 6h30 da manhã, geralmente um pouco mais cedo, mas 6h30 da manhã, porque estava chovendo. Eu faço uma caminhada, faço meus exercícios numa praça, aí sentando no lado, num banco, uma amiga, moradora de rua, né? E um amigo se sentaram, perguntaram se eles podiam sentar, sentaram, e eu fiquei ouvindo o que eles estavam falando, e eles falando sobre a guerra em dado país aí, né? Fora que já tinha, que é Rússia e Ucrânia, agora Israel e Irã. E a forma deles falar sobre a guerra particularmente demonstrou duas coisas. Primeiro, um certo preconceito da minha parte, porque eu não esperaria da profundidade daqueles dois seres discutindo entre eles, e muito sensato as colocações deles envolvendo a guerra. E num dado momento, a menina, né, a moça, que estava também, fala assim: ah, mas isso aí é a guerra deles, e a nossa aqui que estão passando fome? E aí eles começaram a falar, e eu me senti provocado a conversar com eles, perguntar os nomes e conversar. E hoje me deu esse estralo, junto com essa conversa, um dia antes, que foi ontem que eu falei com Dona Marilice, e deu uma vontade de fazer essa live para ver, quem sabe, né, Dona Marilice? Quem sabe ajude as pessoas a pensarem, pelo menos isso. Trabalho há 27 anos com psicanálise, sou um ser humano falho, que estou tentando ajudar as pessoas, não sou o melhor profissional de que ninguém, mas hoje é um dia especial porque, como se diz, bem no dito gaúcho, por mais que eu moro em Salvador, não vou passar manteiga. Ninguém. Não sou dono da verdade. Dona Marilice me pediu, falei para ela dessa conversa hoje também que eu tive com esses seres que infelizmente moram na rua, no relento, mas seres humanos tal qual como eu, não sou melhor do que eles em nada, em nada. E ela me aconselhou falar 3 coisas que eu vou seguir. Primeira coisa: Edson,
Qual é essa dívida aí que você comenta no título, que está aí em cima do Face, ou abaixo no YouTube, ou acima do Instagram? Qual é o efeito de eu sobreviver na regência de uma dívida? Que dívida é essa, Edson? É uma dívida de dinheiro? É uma proporção de alguma substância que talvez eu usei, gastei, adquiri, peguei, tomei e nem tive a consciência de tal feito despercebido por mim mesmo? Eu estou devendo algo para Deus, para a vida? Que dívida é essa? Se a gente parar e analisar, só entrar em qualquer mídia social e ver como as pessoas estão comentando sobre as guerras, não posso dizer que são todos, mas a maioria, parece um partido político ou parece torcedores de futebol. É triste falar que existe torcedores de países, esquecendo que independente de quem ganha e quem joga mísseis e quem recebe os bombardeios, inocentes estão morrendo. Isso é uma dívida de consciência. Para quem tem. Agora, para quem não tem consciência, é uma dívida de civilidade humana. A gente vê também, muitas das vezes, pessoas que se dizem acreditar na vida após a morte, acreditar na reencarnação, e outras que dizem não acreditar em nada, que só há um Deus único, Jeová, ou que só há uma força soberana que assim plaira sobre tudo e todas as coisas. E há também pessoas que não acreditam em nada, a não ser no mediatismo, do materialismo, do concreto e do robusto sólido que eu posso tocar, ver, enxergar, ouvir, ou de alguma forma, sobre a minha pessoa, se concentrar como dor ou como sofrimento, tipo me machucar. A esses 3 níveis de pessoas eu fico analisando e olhando. A solidariedade um ateu pode fazer. Um espiritualista pode fazer. Uma pessoa de qualquer religião pode ser solidária. Basta ela querer. Basta ela ter um estímulo que venha de fora, ou que venha de uma escritura, ou que venha de uma desenvoltura socio-imperativa mediante uma doutrina, uma filosofia dogmática, pragmática e, por que não dizer, estritamente teosófica ou filosófica. Há um convite de fora para que ela participe, ou plagiando, ou copiando, ou até, nas raríssimas vezes, de muita boa vontade, executar um ato de caridade, que é justiça social, sim, por solidariedade. Mas onde é que está a dívida agora nisso, Edson? A primeira, até eu entendo que talvez haja, mas eu praticar a solidariedade para o outro, eu estou devendo a quem? Eu estou sendo bom. É. Mas ser solidário, um psicopata, um estuprador, um maníaco, qualquer pessoa que tenha falta de integridade de caráter pode cometer. Basta ter um cartão de crédito e se dispor a copiar aquele que faz o bem. Então eu noto muitas das vezes, e eu falo de mim, que eu não sou melhor do que ninguém, que muitas das vezes eu copio o bem, então eu sou solidário, mas eu não comungo com a minha própria melhora no bem que eu pratico. Então eu não sou generoso. Eu procuro ser moralmente correto, mas eu engulo, me engasgo, me afogo e apodreço a minha ética, que de um cunho além do que a moral, que é perceptiva pelo outro, mas que é espiritual, porque habita a minha intimidade. Ninguém vê, mas eu escuto querendo ou não. Ninguém toca, mas eu sinto querendo ou não. Essa eu não cuido. Será que eu não tenho uma dívida muito cara dentro de mim? Então, o bem que eu pratico, ele não acrescenta em nada.
Eu prometi à dona Merilice que eu não ia falar de levar para o lado espiritual, religioso. Não vou fugir e não vou usar esse subterfúgio. Eu vou falar na prática. Se eu fizer o bem e eu não me melhorar com esse bem, pelo menos em paz com meu silêncio, aconchegado com minha paz, tendo calma e paciência com o que há de gratidão em mim, e independente da felicidade do outro, por decisão, por mim, a alegria já se faz, eu acho que eu estou em dívida comigo. Talvez eu não esteja em dívida com a moral imposta e proposta pela sociedade das aparências, das conveniências, das doutrinas e das posturas rasas e superficiais. Mas por debaixo da carne, dentre os ossos e os tendões que compõem e que cobrem a minha essência, será que a minha aparência sou eu? Será que os meus feitos de bondade vêm de mim ou apenas se transparecem por mim? E aí a gente vai acumulando dívidas. E dívidas que não é com Deus, é com a nossa própria consciência. Que além das aparências, ela vai cobrar sim, tolhindo de nós a paz que o silêncio já não nos dá. A calma que a paciência já não tem. E a falta de paciência que a calma resseca. E não é com outro, é consigo mesmo. E as pessoas vivem com sorriso ogre, e com aparência pálida, quase sempre. E nem é pela manhã, basta olhar no espelho. Outra coisa também que é interessante, que eu analiso com muito respeito a quem vive assim. Afinal, cada um tem seu inferno, que não é para fora. O umbral já se começa por dentro. O umbral já se começa por dentro. Eu crio meu filho, eu crio gado. Eu educo meu filho, eu educo a minha prole, eu educo o que veio de mim. Então, muitas das vezes a gente nota, dona Merilice, e as pessoas que estão me ouvindo, que as pessoas têm os seus filhos como se fosse algo a ser criado, não educado. E quando eu só educo cognitivamente, se eu não tiver além dessa educação uma sensibilidade, mas uma pretensão só de criar para ser um advogado, um juiz, um promotor, um médico, um vencedor, há uma probabilidade muito grande de eu ter isso como uma dívida, não como uma dádiva. É muito sutil. A gente não comenta isso normalmente, porque não dá link, porque não dá like, porque não dá aplausos. Mas eu noto que quando eu fiz essa live lá em Rio de Janeiro, para até hoje, e infelizmente eu não gostaria de estar certo, talvez eu esteja errado, nem estou certo mesmo, a gente está tão no automático, não todos, que parece que a gente está devendo a nossa sombra, que mal e porcamente reconhece as nossas sobras. E com certeza não se estabelece na nossa divina luz. Não se comporta, não se conforta, não se acomoda na nossa divina beneficência, benevolência. E eu me sinto muitas das vezes tão endividado que eu acho que decidir ser alegre, decidir perdoar, decidir se amar, decidir amar é romântico, enquanto tudo que eu falei é uma decisão. Esse dia eu fiz um texto também, e eu já vou responder umas perguntas que as pessoas estão enviando no YouTube ou no Face, se assim desejarem. E eu, de uma forma muito respeitosa, eu escrevi, também fiz uma live falando, curta, que amor próprio é uma questão de decisão. Que por ser uma decisão, aos poucos eu vou degustando isso em mim.
A única autossuficiência que eu tenho na minha vida, tal qual o único livre-arbítrio que eu tenho na minha vida, é o que me habita em intimidade. O resto, ou eu sou coadjuvante, ou eu sou teleguiado, ou eu sou, sim, de alguma forma, permeado com tantas informações que, mesmo que eu não note, muitas das vezes eu estou sendo sugestionado para opor ou em alguma coisa. Mas, como infelizmente pensar por si só, sentir por si mesmo, cada vez mais está se tornando raridade, é mais fácil eu dizer que perdoo um gasgado de mágoa, que amo afogado em decepção, que confio queimando em expectativa. Ah, e quando eu venço na vida é alguém, não a mim mesmo, porque eu não sei o que é autossuperação. Será que a gente está com dívidas? O que seria essa regência dessa dívida que nos habita? E o que seria essa alegria da dádiva? O que é dádiva? A vida é uma dádiva. A vida não é uma mortalha. Por mais que se falarmos de uma forma lúcida, nós estamos num corpo de morte. Porque até onde eu sei, o corpo físico não é eterno. Mas eu posso, mesmo tendo um corpo de morte, eternizar a vida em mim, exalando sentimentos nobres. Muitas das vezes, para não dizer quase sempre, não pelo que eu falo, mas pelo exemplo que eu sou. Então, dignidade, integridade, ética, princípios humanos, civilidade, está cada vez sendo ou filosofia ou poesia, coisas que eram o básico do básico para a gente ser distinguido entre um humano e um cachorro, entre um ser humano e um gato, ou um cavalo, que seja. Então, a gente faz hoje essa live, nesse prólogo aí de 17 minutos, vai ser uma live, não, vai ser no máximo meia hora, não vou fazer muito longo não, que é só para as pessoas pensarem, se quiserem por si só. Então, a gente nota que eu, por exemplo, eu não me titulo católico. E repito, eu não sou o dono da verdade. Eu não me titulo espírita, porque já basta em mim o que eu sou, espírito encarnado. Então, para que ser espírita? Mas eu acredito. Supostamente eu trabalho com algumas entidades, alguns espíritos, mas o mosquitinho da vergonha da cara me picou muito cedo, porque nunca na minha vida, isso é a única coisa que eu posso bater do peito, eu dependi do amor e da misericórdia de algo lá fora que eu já não tenha conquistado por dentro. Essa dignidade ninguém me tira. E, como eu não estou aqui para pregar palavra para ninguém, mas na ordem Melquisedeque, na ordem da vida, eu posso pedir arrego, ajuda, clemência, misericórdia, bênção, proteção a quem eu quiser. Mas eu preciso uma justificativa que realmente endosse o meu pedido, não porque eu peço de uma forma poliglota ou rabiscada ou acanhada intelectualmente, mas porque eu peço com o coração que nutre bondade. Ah, e não é pelo que eu peço, é pelo que eu sou. Que nutre a responsabilidade resiliente, determinada, e dentro das minhas possibilidades, cheio de defeito ou não, mas com resiliência e determinação de me melhorar, pelo pingo do bem que eu faço e pela enorme força descomunal que de alguma forma eu transpareço para fugir do mal. Então, por lógica, eu preciso me melhorar. A dádiva da vida não é uma barganha nem uma troca, é uma comunhão. A dádiva da vida não é um jogo de bingo. Deus, em sua misericórdia, Pai, quem crê, eu também creio em Deus, longe de qualquer religião, inclusive espírita, espiritualista, é o meu modo de pensar e eu não imponho isso na vida de ninguém.
O Deus que eu creio é o mesmo Deus que hoje eu vi sentado no meu lado numa praça, aqui na Graça, em Salvador, 2 moradores de rua. É esse Deus que eu acredito. Eu não sou melhor do que eles. Que me provocou tanto ao ponto de eu vir fazer, de me expor e fazer uma live reflexiva. Agora, o Deus que eu creio é um Deus fraterno, não é religioso. Então, se ele é fraterno, ele não distingue, ele une. Ele não separa, ele balsifica. Entre amparar e acolher, ele emanta, porque ele é empatia. Agora ele é juízo, porque é ajuizado. Então, o amor, quando é raciocinado, passa a ser uma sinapse desse Deus que percorre os nossos neurônios pela nossa intuição, pela nossa inspiração, pela nossa naturalidade. E o amor, em forma de sinapse dentro da gente, torna tudo em graça, em divindade, porque a gente começa a ver que a vida é uma dádiva quando a gente é grato pelo pouco que tem. Que a vida é uma dádiva quando a gente, mesmo fazendo quase um nada, mas perante aquele nada, a gente se transforma em muito, melhor do que ontem, se superando no hoje e se revendo totalmente diferenciado no amanhã. Ninguém pode lhe dar isso. Mas a gente se sonega. E assim a gente vai acumulando dívidas impagáveis por níquel. Porque não vale dinheiro, vale suspiro de alívio que a gente sonega. Porque não vale notas de dólares, ou de ien, ou de rubra, ou de reais. Vale a paciência, a calma, a gratidão, a paz que a gente nega para a gente mesmo. Porque a gente quer disputar com o mundo uma verdade que não nos dá paz. A gente quer disputar com o outro uma realidade que tolhe da gente o mínimo do máximo que nos deixaria mais civilizados. Será que a gente não está endividado? E não é com Deus, não é com os santos, nem com os demônios. É com a nossa própria intimidade. E eu noto que cada vez mais essa dívida está aumentando dentro de algumas pessoas. E aí a gente vê e viu no Covid, ainda vê nos dias de hoje, pessoas endinheiradas, bem afortunadas de dinheiro, mas quase miseráveis, por si só, no lamento dos seus espíritos. Eu não estou falando de depressão, eu não estou falando de bipolaridade, eu não estou falando de borderline, eu não estou falando de esquizofrenia, neurose, psicose, parafilias. Eu não estou falando de impulsos que contundem o psique humano. Isso é uma doença, é uma enfermidade. Ninguém implora por isso. Eu estou falando daquilo que a gente muitas das vezes não implora, mas a gente só nega. Só nega, sim, o suspiro de paz. A gente prefere a disputa que nos corrompe. Só nega o perdão, só nega a compaixão, só nega a gratidão, só nega perdoar. Qual tipo de ar que a gente vai ter por dentro dos nossos pulmões? A hemoglobina do sangue vai viver entulhada de lixo. E aí a gente vê pessoas endinheiradas brigando pelo valor de um doce na prateleira. Se está certo ou errado, não depende de mim, mas, oh meu Deus. E a gente vê muitas pessoas que se dizem devotas à luz, creem em espírito, que levam o nome em vão, porque a própria espiritualidade, e como eu sou brasileiro aqui no Brasil, é materialista. Porque eu preciso de um espírito, de Deus ou de algo sublime que seja quase como um michê, ou uma prostituta, ou quando não, um serviçal daquilo que eu não tenho competência para manter. E por má influência das minhas próprias maledicências, eu não consigo fazer, porque eu não entendo o que é superação. Eu entendo o que é disputa.
Será que eu não devo algo para mim? Mas, desde os meus 32 anos, eu faço um exercício particular. Eu não sou dono da verdade. Eu posso dizer que eu não me engulo eu não me embrulho com a minha saliva e não me afogo com as minhas palavras, mas aí é para mim. E tem pessoas que seguem o fulano porque as palavras são poposas, seguem o cicrano porque o português é correto, segue o João, o Maria porque dá palestras em vários países. Que bom! Aí eu pergunto, você mudou no quê? Como é que você trata a sua família? Como é que você retrata com seu silêncio? Evoluir dói. E antes de a gente achar que é bom, é amargo e ruim. Porque a gente vê que aqui é muito pouco tempo aqui. 100 anos, 120 anos, 70 anos não é um nada. Ontem eu tinha, há 21 anos atrás, eu tinha 29 anos. Hoje eu tenho 50. Nem sei se eu estou fazendo o cálculo direito. Talvez amanhã eu tenha 60. Talvez 70 e talvez depois eu não esteja mais aqui fisicamente. Eu não posso pedir que alguém lembre de mim. Mas eu peço a algo sublime por dentro de mim, talvez por fora, que eu respiro também, que eu posso chamar de vida ou de Deus, que as minhas maledicências não sejam assossegadas pela minha velhice e não sejam tolhidas pela minha morte. Que as minhas maledicências sejam vencidas pela minha lucidez e pela minha juventude, mesmo com uma carcaça de 90 anos, mas que pela minha juventude de determinação e resiliência, eu mude por mim só. Eu não posso perder essa dignidade. Eu não posso desperdiçar essa integridade de eu olhar para mim e dizer eu me venci. Eu não preciso colocar no outdoor do Facebook, do Instagram e do YouTube que eu comprei um pão novo ou uma sandália nova. Para quê? Mas a cada um é dado conforme as suas obras. Mas que obras é essa? A gente olha e a gente vê, em dado país que está em guerra, crianças de 8, 4, 5, 6 anos casando com homens de 40, 50 anos. Aqui no Brasil, isso se chama o quê? Violência. Tem um nome que se dá isso. Ah, mas é cultura. Sim, mas é a desenvoltura do bom senso, que é para todo mundo. Ah, mas não devemos julgar etos. Claro que eu não vou julgar. Se toda a festa aqui do povo brasileiro, o Brasil para. Agora fazer mutirão para tentar ajudar as pessoas que estão na rua, só se for uma casa beneficente, que se baseia, sim, por algo muito importante na sociedade, mas é a justiça social. Que ajuda os outros, mas nem sempre ajuda o caridoso. Porque caridade material qualquer um faz. Não precisa ter caráter para se fazer de bom, mas precisa ter caráter ético para se transformar em alguém melhor. É o Edson que vai mudar as pessoas? Eu não tenho essa petulância nem essa pretensão. Porque essa língua é mordida pelos próprios dentes. E os meus pés, muitas das vezes, tropeçam no próprio calcanhar. Eu não sou mais do que ninguém. E para encerrar essa live de reflexão, eu convido as pessoas a, quem sabe, olhar um pouquinho para si e perguntar qual o efeito de sobreviver na regência da dívida, de não se melhorar e não se transformar por si só. Não estou falando em tom espiritual nem religioso. E quando eu falei espiritual aqui, eu falei do que habita a nossa intimidade. Se há algo espiritual que merece a nossa devoção, que merece até o nosso amor incondicional, é o que nos habita. O resto é o resto. Ah, mas os espíritos de luz é o resto. Ah, mas os teus mentores, Edson, é o resto. Porque eles não vão viver por mim. Se fosse assim, para que eu estou aqui carne e osso?
fazendo xixi, fazendo cocô, sangrando, se eu pegar uma marreta de 6 quilos e bater no meu dedo, vai doer. É óbvio que eu tenho respeito à espiritualidade lá de fora, mas se eu não tiver o devido respeito à espiritualidade que me habita por dentro, para quem que eu estou mentindo? Qual tipo de fanático idólatra que eu sou? Até na fé a gente está em dívida, talvez, com a gente mesmo. Raríssimos são os seres humanos que, quando odeiam, decidem amar. E lutam com unhas e dentes naquela decisão, esmurrando-se todos os dias pela manhã, numa metáfora, para que aquele ódio se dissolva e para que o amor absorva tudo que é de bom em si. Isso é decisão. A alegria é decisão. Agora, está feliz? Está feliz? Eu estou feliz quando eu ganhei um copo de café. Ser alegre é independente dos intempéries, das coisas ruins que vêm sobre mim. Então eu fico olhando, e já encerrando essa live, com todo respeito às pessoas, reflexiva, o quanto as pessoas te convidam, saia para fora, mas raríssimos têm o caráter ético e a dignidade de não querer like, não querer bater palma, não querer aplausos, e dizer para vocês aí, se amem, se vasculhe por dentro, que no raso da vida é que há profundidade em nós. Amar. E na superficialidade das coisas, que a gente, quando se ama, a gente admira o detalhe, o simples, o humilde, o ameno, o suave. Eu não preciso do grosso, do bruto da matéria para entender que aquilo tem uma importância. Que aquilo tem, sim, um preço, mas é eu que dou a qualidade do valor. É você que dá a qualidade do valor. Se isso se inverte na vida, em qualquer ângulo da existência humana, do religioso ao espiritual, do moral ao ético, do íntegro ao caráter, dos relacionamentos até um partido político, em toda a funcionalidade humana, se isso se inverter, realmente a gente está sobrevivendo na regência da dívida. E a gente desconhece a alegria de decidir enfrentar a vida como uma dádiva. Transpassar a existência como uma dádiva. A escolha não é minha. Apesar que a minha eu já fiz faz um tempinho. E a de vocês qual é? Boa noite, fiquem na paz. Tá feito, dona Merilice. Fiquem com Deus aí, viu? Tudo de bom para vocês. Um abraço. Valeu, pessoal do Instagram. Obrigado.